Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Josué, que trata da conquista da terra de Canaã. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A primeira parte, a conquista da terra, nós vamos fechar hoje. Depois, nos outros vídeos, vamos falar sobre a distribuição da terra e a conclusão, adoração a Deus. Desta primeira parte, nós já vimos as 11 primeiras etapas desta conquista, até a vitória de Israel sobre a coalizão do sul. Agora nós temos uma coalizão do norte. E nós vamos ver então neste vídeo a vitória sobre estes reis. Muito bem, o norte também estava muito apavorado. Eles estavam temerosos, eles estavam com medo de Israel. Então, o que acontece é que alguns reis do norte acabam se reunindo. A palavra diz que Jabim, rei de Azor, quando ouviu a vitória do povo de Israel no sul, ele enviou mensageiros a outros reis, como por exemplo Jobabe, rei de Madom, o rei de Siron e o rei de Aksaf. Na verdade, estes 4 reis de Azor, de Madom, Siron e Aksaf, essas 4 regiões, elas acabaram se reunindo com outros menores, né? Ou seja, existiam amorreus, heteus, ferezeus e até jebuseus neste conjunto de povos, às vezes maior, às vezes menor. E eles então acabam oferecendo um desafio para Josué e eles acampam todos reunidos nas águas de Merom. Aqui é importante que se diga o seguinte: os povos do sul, porque haviam muitas montanhas, os caminhos eram um pouco mais complicados de trilhar, eles não tinham carros de guerra. Mas os povos do norte, sim, eles já possuíam carros de guerra. E isto significa que a guerra contra eles era uma guerra muito mais apurada, muito mais terrível, exatamente porque eles tinham equipamentos de guerra muito melhores do que os povos do sul. Mas quando Josué fica sabendo disso, Deus fala com ele e Deus diz o seguinte no verso 6 do capítulo 11. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante dos filhos de Israel. E não deu coisa diferente, não poderia ser diferente. Então, quando eles se dão conta, Josué já está por sobre eles, já caiu por sobre os seus exércitos. Uma coisa interessante agora, nesta segunda parte, e última parte, na verdade, das guerras, é que não há muito detalhamento das guerras. Pura e simplesmente é contado quem faz a guerra, que cidade faz, o que conquista, mas as estratégias elas não são contadas detalhadamente. Nós tivemos em Jericó, que foi a primeira batalha, detalhes muito pequenos, muito importantes sobre a conquista. Em Ai, que foi a segunda batalha, nós tivemos, tanto na primeira quanto na segunda, nós tivemos muitos detalhes também. Na terceira porção, na terceira parte da guerra, quando foi contra os povos do sul, os reis do sul, a quantidade de detalhes já diminui. Nós temos alguns detalhes quanto à chuva de granizo, a
gente tem alguns detalhes quanto o sol e a lua parando em Gibeon e Ai-Halon. Nós temos alguns detalhes da morte dos reis e da conquista das cidades, mas não tantos detalhes quanto nós tínhamos em Jericó e Ai. Aqui, na Guerra do Norte, na coalizão nortista, nós temos pouquíssimo detalhe, muito pouco detalhe sobre as guerras. Nós sabemos, entretanto, que os guerreiros de Israel tomam estas cidades de Azor, Madon, Siron e Aksaf. Eles matam os seus habitantes, matam os animais, inclusive os cavalos de guerra, eles têm que ser jarreteados, eles têm que matar, e eles queimam tudo. E nós vamos observar que a cidade de Azor é queimada tal e qual foi a cidade de Jericó e tal e qual foi a cidade de Ai. Então, desde as águas de Merom, eles vão subindo e vão conquistando todas as cidades, matando, queimando, destruindo absolutamente. Eles vão para a região de Tiro, rumo à região de Sidom e ao vale de Mispa, que hoje é o Líbano. Inclusive, eles vão caminho da Síria e da Mesopotâmia. Então, a extensão da terra conquistada é extremamente grande. Ou seja, Deus cumpre com as batalhas feitas por Josué a promessa que ele havia feito para os patriarcas. Então, nós vamos encontrar aqui menção de que a terra foi conquistada desde o chamado Monte Alac. Onde fica esse Monte Alac? Esse Monte Alac, ele está na divisa com Edom, caminho do Egito, ou seja, bem lá para o sul. Então ele vai desde este Monte Alac, que seja lá divisa com Edom, no sul, e ele sobe até Baal-Gad. Baal-Gad já fica no Vale do Líbano. Ou seja, quando se fala em Mispa, nós já estamos falando numa região que é englobada pelo Vale do Líbano. Um pouquinho mais para baixo do chamado Monte Hermon, que fica ao norte. Mas aqui nós vamos observar uma explicação. Na palavra, nós vamos encontrar que estes povos, eles saíam guerreando contra Israel porque Deus estava endurecendo os seus corações e ele não queria, então, que se fizesse paz, que se deixasse para lá. Não, ele endurecia os corações dos cananitas e eles investiam em guerra contra os israelitas. E daí Deus lhes dava a vitória, exatamente porque eles eram rebeldes a Deus. Em alguns autores, em alguns estudiosos da palavra de Deus, nós vamos encontrar que estas guerras de conquista devem ter durado mais ou menos 5 anos. E ao todo foram conquistados mais de 30 reis, ou seja, território bastante amplo. E qual era o segredo de Josué para ganhar todas essas batalhas? Josué só perdeu uma batalha. E perdeu a batalha porque alguém pecou. Qual era o segredo na vida de Josué, na vida de conquista de Josué, quando Deus disse que a planta dos teus pés tocarem, aquilo que a planta dos teus pés tocarem, eu darei se você for fiel e obediente. Então, o segredo de Josué, da vitória da vida de Josué, era exatamente a obediência. Ele sendo fiel, ele sendo obediente a Deus, Deus cumpriu a promessa que lhe foi feita em dizer o seguinte: eu
te darei o local onde a planta dos teus pés tocarem. E assim aconteceu durante toda a vida de Josué. Nós vamos ver aqui um esboço desta conquista. E vamos observar que esta conquista, a conquista da terra prometida, ela começa antes de entrar na terra prometida. Então nós vamos ver que quando Moisés ainda era vivo, aqui na região de Gileade, essa região de Gileade, aqui está o rio Jaboque. E este outro rio aqui é o rio Jordão. Este lago aqui é o chamado Mar Morto. E este lago é o lago Mar da Galileia, né? Então, este aqui é o lago da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão, Rio Jaboque. Esta região, região de Gileade, e esta região, região de Baçã. Moisés ainda vivo, as cidades de Seom e de Og foram conquistadas, tá? Então, na região de Gileade e na região de Baçã. Eles vão acampar do outro lado do rio e depois eles atravessam o Rio Jordão para a conquista. Primeiro, a conquista de Jericó, tá aqui, esse é o número 1, né? Então eles atravessam o rio. Depois, a conquista de Ai, e depois, na guerra que os gibeonitas sofreram, então eles vão descendo por Bet-Horon e eles vão conquistando Maquedá, Libna, Eglon, Laquis, Hebron, Debir. Ou seja, desde esta parte aqui de baixo, toda esta parte sul e esta parte central foi conquistada a partir de 3 momentos de guerra: Jericó, Ai e a coalizão do sul. A coalizão do norte, nós acabamos de ver, nós vamos ter aqui Simron, Aksaf, Hazor. Então, estas cidades foram conquistadas, então eles vão acampar aqui nas águas de Merom e aqui eles fazem guerra e ganham, né? E depois eles conquistam as cidades que estão aqui em volta, né? Estas cidades, ele vai até a parte de Tiro e a parte de Sidom. Aqui, né? O Vale do Aco, e aqui para cima, Tiro, e lá em cima, Sidom. Até aqui, a região de Mispa, ao sul do Monte Hermon. Então, toda esta região norte foi conquistada nesta última etapa da coalizão. Aqui, a primeira etapa com as 3 guerras que nós vimos. Significa dizer, então, que Deus cumpre a promessa feita aos patriarcas com a obediência de Josué e dos seus lutadores. O que nós temos num mapa maior, então, seria aqui. Os amalequitas foram destruídos, os idumeus, os iteus, os amorreus. Os filisteus, não. Esta região aqui não foi conquistada. Então, este pedaço ficou com os filisteus, que depois vão dar dor de cabeça para os demais, os juízes e depois os reis. Aqui, toda a parte central, os jebuseus, os cananeus, perizeus, heveus e teus. Aqui em cima também eles não conquistam os fenícios. Os refaitas também, os amorreus também, amonitas não e moabitas não. Depois eles vão virar vassalos, mas agora não. Então toda esta parte aqui de Gileade Baçã também foi conquistada, mas agora com
Moisés, antes de Moisés morrer. Amém, amados? Este o esboço da conquista. No próximo vídeo, na aula que vem, nós vamos ver como isto tudo foi dividido. Amém? Bons estudos!